Oi, galera, tudo bem? Bom, por aqui está tudo bem. Eu desejo que por aí também esteja tudo certo. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os movimentos migratórios. Esse conteúdo, na verdade, ele é uma revisão. Ele vai auxiliar vocês para desenvolver o trabalho que nós vamos fazer na próxima semana, certo? Tá preparado para essa revisão? Muito bem, bora lá! Lá no nosso livro de história está falando sobre esses movimentos migratórios. O que são esses movimentos migratórios? Por que eles acontecem? O que motiva as pessoas a migrarem, a sair do país onde elas estão e se mudarem para outro país, ou então a saírem da cidade onde elas moram e se mudar para outra cidade, para outro estado dentro do mesmo país. Lembra quando nós fizemos esse conteúdo lá em sala de aula que a Prof. Ana explicou? Que quando a Prof. tinha 14, 15 anos, o pai da Prof. decidiu vir morar aqui, a mãe, né? Em Santa Catarina, mas a Prof. nasceu lá no Rio Grande do Sul. Então, a Prof. fez um movimento migratório. Eu migrei dentro do mesmo país. E o que motivou, será, a minha família a optar a vir morar aqui em Santa Catarina? Bom, no meu caso foi porque eles estavam buscando uma condição de vida, melhores trabalhos, uma condição de vida melhor. Só que as pessoas, algumas vezes, elas se mudam por diversos motivos. Às vezes está envolvendo algumas questões políticas, outras vezes o país está em guerra, outras vezes por causa de estudo. Lembra que a Prof comentou com vocês? Que a irmã da Prof, ela tá lá na Suíça, estudando. Então, ela migrou para a Suíça para estudar. Vocês vão perceber depois, lá no mapa conceitual que a Prof disponibilizou para vocês, que toda essa explicação que a Prof Ana está dando aqui para vocês através desse vídeo, vai estar lá de maneira mais resumida. E vocês podem pegar esse material que está lá disponível, no material de apoio, e copiem lá no caderno diário de história de vocês. Façam um mapa conceitual. Usem a criatividade de vocês para fazer esse mapa conceitual. Vocês podem colocar desenho, vocês podem colocar alguma imagem, pode colorir, enfim, use a criatividade de vocês e construam um mapa conceitual de vocês lá no caderninho de vocês, certo? Agora, voltando ao nosso assunto, a gente vai falar sobre cada uma das partes. O que é migração? Migração é um movimento que ocorre da população no espaço geográfico. Então, o migrante é aquele que realiza o movimento de migração. Migrante, ele realiza o movimento de migração. Então, se eu sou um migrante, eu sou migrante, porque eu migrei do estado do Rio Grande do Sul para o estado de Santa Catarina, certo? Depois nós temos ali a emigração. O que é essa imigração? Refere-se ao ato de saída de uma região, de uma determinada região. Então, a pessoa saiu da sua região de origem, né, e foi para outra, então ela fez um ato de emigração. E depois, imigração refere-se ao ato de entrada em uma região, ok? Migração é o movimento que a pessoa faz. Emigração é quando a pessoa sai da região. Quando ela chega na região, ela fez um movimento de imigração. Ela é um imigrante. Emigrante, saí do meu local de origem. Imigrante, cheguei em outro local que não é o meu local de origem, mas que vai ser agora o lugar em que eu escolhi para viver, né? Por que as pessoas saem? Por que as pessoas saem do seu lugar de origem, né? Elas são de causas naturais. Vocês sabem que algum tempo atrás, né, lá em Brumadinho, o que aconteceu? Estourou uma barragem, encheu a cidade de água, de lama, né? E tinha uma cidade ali, tinha pessoas que moravam naquela região. O que elas precisaram fazer? Elas precisaram fazer um movimento migratório, né? Sair daquela região, se mudar para outra. Algumas outras foram para a mesma cidade, para bairros diferentes, mas outras foram
talvez de repente para outros estados até, enfim, eles foram levados a fazer esse movimento migratório por causa de uma causa natural, né? O que aconteceu? Estourou a barragem, e enfim, eles tiveram que acabar saindo dali porque houve a inundação. Ou pode acontecer o quê? Na região norte, nordeste do Brasil, existe muita seca. Então, às vezes, eles são obrigados a migrarem lá naquela região para fugir daquele deserto que acaba ficando sem água, né? Ou então pode ser por causas políticas, religiosas, né? Pode ser uma guerra, pode ser uma perseguição religiosa, pode ser algum conflito, pode ser por questões de racismo, enfim. Ou pode ter causas econômicas, né? Como a prof saiu do Rio Grande do Sul, que estava passando por uma crise, lá não tinha trabalhos, enfim, o salário não era tão... eles não pagavam tão bem, viemos para Santa Catarina, fizemos um movimento migratório por causa de uma região, por causa de uma situação econômica. Lembra que a prof também explicou para vocês? O marido da prof trabalha no correio, ele foi transferido para Florianópolis, nós nos mudamos também de Brusque, né, Guabiruba, para Florianópolis. Então, nós fizemos também um movimento migratório por uma questão financeira. Ou pode ser, por isso que eu acabei de explicar para vocês, né, pela questão da pessoa estudar, querer um nível melhor de vida, né? O que acontece quando essa pessoa chega em outro lugar, né? Esse movimento migratório de emigração e de imigração, ele pode acontecer dentro do próprio país, né? Ou pode acontecer para fora do país, ok? O que acontece quando a pessoa chega lá? Por exemplo, a minha família se mudou lá para a Irlanda. O que aconteceu? Eles encontraram algumas barreiras. Qual é uma dessas barreiras? A língua, né? A língua é uma dessas barreiras, é uma dificuldade as pessoas que fazem essa migração que elas acabam tendo que enfrentar. Questões culturais também, porque cada país tem a sua cultura, né? E aí você acaba indo para outro país com culturas diferentes. Você precisa se adaptar a isso, né? É um processo complicado. Por isso que é importante existir, quando for para outro país, uma preparação para isso, certo? Bom, quando nós fizemos ou as pessoas fazem esse movimento, né? As pessoas têm as suas crenças, a sua cultura, do local de origem onde elas vieram, onde elas que recebeu a influência de onde foram, da maneira como foram criadas, né? Enfim. Então, o que acontece? Quando a gente faz esse movimento, a gente leva também uma parte da nossa cultura e contribui com a cultura daquele local e a gente também assimila aquela cultura na nossa vida, certo? Todo esse conteúdo que a prof está falando aqui com vocês, ele tá lá no livro de História, lá nas páginas 4 a 17, certo? Eu vou pedir para vocês que, se tiverem alguma dúvida, se ficou alguma dúvida pendente, para que vocês enviem um WhatsApp, né? Agora vocês têm um número aí que vocês podem, a prof está atendendo de segunda a sexta, da 1h30 às 5h30. Vou estar atendendo vocês no WhatsApp, né? Um meio de comunicação mais próximo. Então, vocês podem enviar uma mensagem para a prof e eu vou querer ver os mapas conceituais que vocês fizeram sobre esses movimentos migratórios, tá? Então, manda foto para a prof que eu vou adorar ver o trabalho de vocês. Para essa aula de hoje era isso, espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula.